Olá, amigos, irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês, passando nesta manhã de 31 de maio de 2023, é o último dia do mês de maio, né? Amanhã nós já teremos o mês de junho, se Deus assim permitir. Hoje é uma quarta-feira, 17 graus, tá chuvosa amanhã em Ribeirão Preto, aqui no norte do estado de São Paulo, sudeste brasileiro, outono brasileiro dando as suas caras. Nós entramos aí no último mês, no último período que vai anteceder o inverno brasileiro de 2023. A chuva, probabilidade de 93% de continuar. E a umidade relativa do ar está no máximo 100%. Tá tranquilo, né? Tá gostoso o clima hoje em Ribeirão Preto. A máxima hoje não deverá ser muito alta, 21 graus. Nós tivemos a mínima agora há pouco, 15 graus aqui em Ribeirão Preto. Portanto, não deverá subir muito. A amplitude térmica hoje caiu para 6 graus somente. Então teve 15 de mínima, 21 de máxima e nós estamos passando daqui nesta manhã para poder dizer para você que temos boas notícias, grandes e boas notícias. Alguém me perguntou agora há pouco em uma live, que era uma live particular, pessoal, se não tínhamos boas notícias. Nós sempre temos boas notícias, né? E as boas notícias são notícias do Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho de Jesus Cristo que diz que Jesus morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados, pelos meus e pelos seus pecados, e garantindo assim, através desse sacrifício, ali na cruz do Calvário, o perdão dos nossos pecados e a salvação e vida eterna com Ele, porque Ele prometeu, e esta é a maior notícia que o ser humano pode ter. Todos os jornais da atualidade podem dizer ou colocar outras notícias, mas a maior notícia que um ser humano pode receber durante toda a sua vida é esta: que Jesus Cristo veio aqui, nasceu da Virgem Maria, morreu na cruz do Calvário por mim e por você, e ressuscitou ao terceiro dia e está à direita do Pai intercedendo por nós. Essa é a maior notícia. Poderíamos encerrar essa live por aqui, né? Poderíamos encerrar essa live dizendo: olha, a maior notícia que eu poderia dar para você, as boas novas, né? Boas novas quer dizer boas notícias. As boas notícias são que Jesus esteve aqui, nasceu da Virgem Maria, foi crucificado. No terceiro dia, ele ressuscitou e hoje ele está à direita do Pai, intercedendo por nós, cumprindo aquilo que ele falou: vou preparar-vos lugar. Então, ele está preparando um lugar para nós e muito em breve ele voltará para nos arrebatar. Esta é uma grande e boa notícia, não é? Comenta aí, você que está aí comigo, neste exato momento, 523 pessoas, não é uma grande e boa notícia? É a melhor notícia que nós poderíamos receber durante toda a nossa vida. Mas, como toda boa notícia também pode vir com alguns alertas, fica aqui um alerta ou dois alertas de perigo, de sensação que nós precisamos ter atenção, precisamos colocar a nossa barba de molho, como dizem por aí, né? Colocar a barba de molho e ficar de olho naquilo que está acontecendo. Hoje ainda está tranquilo, sabe? Entre 10 e 16 horas, eu acho que não tem problema fazer exercícios não, porque o sol não vai aparecer, a umidade relativa do ar vai estar bacana, não vai ter desidratação se fizer exercício, a não ser que você vai correr mais de 50 quilômetros, né? Então, se você pode fazer exercício, se você está em condições de fazer exercício, você está liberado hoje para poder fazer, a umidade relativa do ar não vai cair tanto, você não ficará desidratado nesta data e o sol também não vai aparecer tão forte, mas é bom colocar aí, passar o protetor solar para que você não tenha problemas com a pele também. Mesmo quando o sol não está aparecendo, é bom passar o protetor solar aí, porque a claridade também gera alguns tipos de problemas para a nossa pele. A outra
boa atenção que nós estamos precisando aí, que é uma atenção de perigo, é quanto à dengue. Vocês viram que choveu, agora os lugares vão ficar cheios de água, e água limpinha, né? Água da chuva, e as calhas, os pneus, as latas e garrafas, vasos que tem plantas e que tem pratinho em volta deles, as calhas podem estar entupidas, a caixa d'água pode estar destampada, aqueles reservatórios de água que é para poder uso de limpeza, que você capta aí a água da chuva. Então presta atenção, todos esses locais que estão ao ar livre nesse momento que vão acumular a água da chuva. Com o calor do sábado e domingo que se aproxima aí, vai poder virar um criadouro do mosquito Aedes aegypti. Esse mosquito transmite a dengue, por isso nós precisamos cuidar para que não tenhamos latas, garrafas, pneus, calhas entupidas, vasos com pratinhos ali cheios de água, a caixa d'água ou o reservatório de água nosso precisa estar coberto. Tudo aquilo que puder acumular água nesse tempo, nós precisamos cuidar para que não tenha um criadouro do mosquito Aedes aegypti bem dentro da nossa casa, tá? Os ralos precisam ser agora novamente colocados, água sanitária para que não fique aquela água parada ali. Os reservatórios de água que tem na geladeira de degelo automático precisam ter uma atenção maior nesse tempo também. Nós precisamos olhar para os vasos sanitários que não estão em uso dentro da nossa casa, aqueles que a gente não usa quase, que fica lá parado, um banheiro que está esquecido, mas ele fica com água ali naquele vaso, ele precisa estar tampado para que não tenha acesso o mosquito a esta situação, ok? Então esse é o primeiro aviso, né? E esse aviso de perigo aí é muito complicado, porque muita gente não entende que esse mosquitinho rajado pode trazer a dengue para cada um de nós. E essa dengue, ela causa alguns sintomas, problemas respiratórios, problemas pulmonares, ela causa muita dor nas costas, dor de cabeça, dor no corpo e muitas vezes tem muita gente que está perdendo a vida no nosso Brasil por causa desse mosquitinho aí. Então, não interessa se você está bem de saúde ou não, você precisa necessariamente ficar longe desse mosquito. Os sintomas não são bacanas, mas para você olhar uma calha, para você olhar uma caixa de água, olhar um reservatório, olhar as coisas, você precisa estar bem de saúde. Se você está deitado, se você está com problema locomotor, se você não tem forças para poder fazer essas coisas, essas atividades, peça para alguém. Você não tem responsabilidade nenhuma sobre essa situação se você não está em condições de saúde de fazê-lo, ok? Então fica aí também o nosso aviso, o mosquito precisa sumir assim como ele vai sumir agora, ó, desapareceu, acabou. E também passando daqui para poder falar que nós estamos numa luta tremenda para que a Célia tenha ali em Casa Branca um atendimento bacana, né? Orando por todos aqueles que trabalham nesse centro de reabilitação, orando por aqueles que vão recebê-la para poder fazer os tratamentos que serão necessários. Nós oramos para que essa estrutura seja uma estrutura favorável à vida da nossa irmã, que nós tenhamos nesse tempo de dificuldade da Célia, mas que está amparada por Deus, que ela tenha ali a alegria de poder estar sendo cuidada por profissionais, por pessoas que são habilitadas e que estarão fazendo o melhor pela vida da nossa irmã, sabendo que ela está nesta situação pela providência de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Nós cremos que ela está e nunca esteve fora, porque antes da cirurgia ela ainda me falou, nós conversamos e ela disse: eu estou consciente de que estou fazendo o melhor, porque eu não aguento mais essa dor de cabeça, eu não aguento essa cabeça com essas enxaquecas terríveis que muitas vezes nem morfina, nem o tramal
podiam tirar aquela dor. Então, ela passou por aquela cirurgia, está nessa situação hoje, mas Deus continua no controle da vida dela, ok? Então, nós precisamos orar por esse local aí, que é o Centro de Reabilitação, ali em Casa Branca, a 138, 140 quilômetros de Ribeirão Preto, tá bom? O versículo de hoje é um versículo que me deixou, eu estou lendo a epístola de Paulo aos Gálatas, né? E a primeira coisa que ele fez, olha só o que está falando lá no capítulo 6, né? A primeira coisa que fiz foi apresentar a vocês, de coração, a mensagem que recebi. O Messias morreu pelos nossos pecados. Exatamente como dizem as Escrituras, foi sepultado e se levantou da morte no terceiro dia, e mais uma vez, exatamente como diz as Escrituras. Aliás, essa relação que está embaixo, ó, dizendo que é no capítulo 6, o verso 1 e 3, está errado, tá? A situação não é essa daí. Eu coloquei errado e depois eu vou corrigir essa situação aí. Não está correto esse versículo nesse lugar. O versículo correto é que ele está no capítulo 1 de Gálatas. Está no capítulo 1 de Gálatas, verso 3 e 4, ok? Capítulo 1, verso 3 e 4. Esse número que está aí é o número de ontem, tá? É o número de ontem, e nesse número de ontem estava realmente de 6, do 1 ao 3. Ali, Paulo, quando está começando essa epístola, ele mandando uma carta, né? Epístola quer dizer carta, a carta de Paulo aos Galácios. Ele estava dizendo assim, olha, vocês estão mudando de direção muito rapidamente. Os judaizantes estavam chegando lá para poder pregar um evangelho, e ele, argumentando, no primeiro argumento, ele diz assim, a primeira coisa que eu fiz foi apresentar a vocês de coração a mensagem que eu recebi. O Messias morreu pelos nossos pecados, exatamente como diz as Escrituras. Foi sepultado e se levantou da morte ao terceiro dia. E mais uma vez, exatamente como diz as Escrituras. Então, ele estava se referindo a uma situação de que alguém já tinha falado, já tinha colocado nos evangelhos, e Paulo tinha colocado essa situação para eles, falando, olha, quando eu fui aí, levei para vocês o evangelho, eu ensinei certinho para vocês, agora vocês estão virando as costas muito rapidamente. Esta carta aos Gálatas, ao pessoal da Galácia, é realmente para poder dar um puxãozinho de orelha nesse pessoal, dizendo, olha, vocês estão mudando, querendo voltar para a lei, sendo que a graça já está instalada e vocês não precisam mais da lei. Então, quando apareceu os judaizantes, eles queriam, na realidade, proclamar o evangelho para esses da Galácia, quando Paulo havia colocado já aquela igreja, já tinha estabelecido uma igreja na Galácia, e ele estava longe, né? Ele tinha que estar em outro lugar pregando o evangelho, mas ele estava de olho no que estava acontecendo na Galácia. E quando ele recebeu essas notícias, ele foi e escreveu isso daí para os Gálatas. Olha, vocês receberam já de mim aí a mensagem. O Messias morreu pelos nossos pecados, exatamente como dizem as Escrituras. Foi sepultado e se levantou da morte ao terceiro dia, e mais uma vez, exatamente como dizem as Escrituras. Então, Paulo estava afirmando, ó, o evangelho que eu passei para vocês é o evangelho da graça, e vocês não precisam ficar ouvindo essas histórias desses judaizantes que aí estão querendo perverter, inverter ou reverter aquilo que foi falado para vocês. Eu preguei para vocês com o coração aberto, com toda clareza, para que vocês recebessem que Jesus Cristo morreu, sim, pelos nossos pecados na cruz do Calvário. E, segundo dizem as Escrituras, como diz, exatamente como diz as Escrituras, foi sepultado, mas se levantou da morte no terceiro dia, e mais uma vez, exatamente como diz as Escrituras. Então, Paulo já estava alertando o pessoal de Gálatas, os galácios, que, olha, vocês estão querendo voltar as costas para o Evangelho, para ouvir esse pessoal que está chegando aí, para perverter o Evangelho que eu preguei para vocês. Não é nada disso que eles estão falando, e o que eu falei para vocês é o que está correto. Então,
Paulo também já dava um alerta. Então, não existe, presta atenção, não existe uma melhor notícia do que essa notícia, que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia e está à direita do Pai, intercedendo por cada um de nós, e ele continua ouvindo as nossas orações, e não existe nenhuma outra opção de caminho a não ser por esse que morreu na cruz e está intercedendo por nós, porque ele ressuscitou. Ele está vivo. Ele pode interceder por mim e por você, tá ok? Vamos à oração? A oração do dia hoje continua sendo pela Célia. Não se esqueça de orar por Casa Branca, né? Que vai recebê-la nesses dias. Orar pelo clima que está aí para poder mais 2 ou 3 dias que vão ser frios, né? Essa friaca com chuva, a probabilidade de queda de temperatura ainda existe, então vamos continuar. Se você tem condições, ajude uma pessoa, doe um agasalho, doe um cobertor, independente do que eles vão fazer com aquilo. Você precisa, nós precisamos fazer a nossa parte, ok? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, o teu filho amado, nós oramos nesse momento pela vida de todos aqueles que trabalham naquele centro de reabilitação em Casa Branca. A nossa irmã Célia deverá estar indo para aquele lugar nos próximos dias e nós precisamos que o Senhor coloque suas mãos sobre a vida de cada uma daquelas pessoas que trabalham naquele centro de reabilitação ali em Casa Branca. Nós pedimos que o Senhor crie um ambiente favorável para que ela possa receber o atendimento necessário, aquilo que é de melhor para ela nesse tempo de dificuldade, nesse tempo de problema. Nós sabemos que o Senhor tem estendido as suas mãos sobre a vida da Célia ali no 9º andar do HC Campos em Ribeirão Preto. O Senhor tem cuidado da Célia, da sua família, do Ronaldo, do Wesley, da Fabiane, da Flaviane, das crianças. Nós te pedimos em nome de Jesus, continue com as suas mãos estendidas sobre essa família. Continue cuidando da Célia. Nós te pedimos em nome de Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário, mas ao terceiro dia ressuscitou e está aí à tua direita, intercedendo por cada um de nós. É em nome dele que nós oramos nesse momento, pela Célia e por cada um daqueles que vão estar tratando dela ali em Casa Branca, agradecidos pela vida de todos aqueles que cuidaram da Célia no HC nesse tempo de dificuldade. Nós oramos por Ribeirão Preto, pelo estado de São Paulo, pelo Brasil, pelo mundo. Nós oramos pelo Sudão, pelo Congo, pela Rússia, pela Ucrânia, por todos os lugares que estão com conflitos nesse momento. Aqueles que estão em conflitos, que sejam, meu Pai, voltados. Os líderes tenham consciência de voltar para a mesa de negociação e reaver a paz nesses lugares. Meu Pai, em nome de Jesus, nós oramos pela Síria, pela Turquia, por todos os lugares onde alguém está passando dificuldade por problemas climáticos, ambientais, por problemas da natureza. Meu Deus, onde estiver faltando água, que chegue a água, onde estiver com excesso de água, que cesse essa chuva, esse problema. Nós te pedimos em nome de Jesus, onde estiver muito calor, que leve o refrigério, onde estiver muito frio, que tenha o agasalho necessário, a comida necessária, que todos os envolvidos nesses problemas tenham paz nesse dia. Meu Deus, em nome de Jesus, os encarcerados do Brasil e do mundo, sejam eles culpados ou inocentes, nós oramos para que toda essa situação seja, meu Pai, dirimida, resolvida o mais rapidamente possível e que Deus, que o Senhor possa estar colocando a paz no coração de cada uma dessas pessoas que estão encarceradas nesse momento. Nós oramos por todos os encarcerados, oramos pelos idosos que estão nas casas de repouso, nos asilos em Ribeirão Preto e em qualquer parte do mundo. Nós oramos por todos aqueles que estão nesse momento indo para as escolas, os jovens, crianças, adolescentes, os adultos também, que estão buscando alfabetização, aqueles que estão buscando conhecimento, que o Senhor esteja abençoando. Os doentes que estão hospitalizados, que o Senhor coloque as suas mãos, aqueles que estão sendo cuidados em casa, que a bênção do Senhor repouse sobre a vida deles também, que haja rápida recuperação,
que essa recuperação seja efetiva, seja eficaz e que venha a cura por completo em todos aqueles que estão aguardando a cura, que estão num tratamento, seja ele de qual situação for. Nós declaramos saúde sobre a vida dessas pessoas em conformidade com aquilo que o Senhor planejou para cada uma dessas pessoas. Aqueles que estão depressivos, aqueles que estão desempregados. Nós oramos para que a porta se abra, que a depressão bata em retirada nesse momento, que o emprego desses que também estão depressivos por estarem desempregados, não tendo condições de manter a sua família, não tendo condições de levar o suprimento para suas famílias. Meu Deus, em nome de Jesus, cuida de cada uma dessas pessoas e dá graça, abre a porta do emprego, repreende a enfermidade, a depressão. Nós cremos que depressão também é algo que precisa ser resolvido pelo Senhor. Aqueles que estão com problemas psicológicos, emocionais, onde quer que tenha alguém sofrendo, nós oramos para que tenham paz, que tenham saúde e que tenham restabelecido toda a sua saúde nesse tempo de 2023, nesse último dia do mês de maio de 2023. Que Deus, o Pai, possa abençoar a cada uma dessas pessoas que oram conosco nesse momento. 657 pessoas nesse exato momento oram conosco, falando ao Senhor aquilo que é necessário. Que o Senhor possa estar com as suas mãos estendidas sobre cada uma delas, em cada situação. Eu não sei de onde estão orando, como estão orando, por que estão orando, qual é a situação, qual é a tristeza, qual é a angústia, qual é a doença, qual é o problema. O Senhor conhece cada uma dessas pessoas. Eu te peço em nome de Jesus que continue com as suas mãos estendidas sobre cada uma dessas pessoas, garantindo que cada uma delas estejam debaixo, guardadas pelas tuas mãos santas e poderosas. É a minha oração, é a nossa oração, com perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Uma grande quarta-feira para vocês, uma quarta-feira com um clima gostoso, né? Aí uma pipoca, aqueles que podem, né? Aqueles que podem tomar um chocolate quente. Que Deus te abençoe e você possa ter uma quarta-feira cheia de grandes e boas realizações, tá bom? Amanhã nós nos vemos e já será, se Deus assim permitir, o mês de junho de 2023. Que Deus te abençoe. Fique em paz. Fique com Deus.